A Letícia Araújo, que está com a gente durante essa manhã, também, claro, lá no Congresso, porque hoje às 11 da manhã tem PL da dosimetria. Mas antes, Lê, vamos falar sobre esse dia histórico para o presidente Lula. Muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia, Nath. Bom dia a todo mundo que está assistindo o Acorda Metrópolis aqui. Então, o assunto repercutiu bastante. Ontem, logo depois do final da sessão, o pessoal, a nossa equipe do Metrópolis que estava aqui, teve que correr bastante atrás dos parlamentares. E quem falou pelos corredores aqui do Senado, né, do Congresso Nacional, foi o senador Flávio Bolsonaro, ele que também é pré-candidato a presidente agora nas eleições de 2026, comemorou o que ele chamou de derrota do desgoverno Lula. E ele ainda aproveitou e publicou um vídeo nas redes sociais, enviou aqui para a imprensa um vídeo falando e criticando um pouco o STF. A gente tem esse vídeo, eu vou pedir para a produção passar uma partezinha dele e depois a gente continua aí nas repercussões. Um dia histórico hoje aqui no Congresso Nacional, um dia histórico para o Brasil, em que foi rejeitada a indicação do governo Lula para o Supremo Tribunal Federal, Jorge Messias, placar 42 votos contra a sua indicação e apenas 34 votos a favor. O governo Lula acabou. O governo não tem governabilidade, o governo não tem mais o respeito de ninguém. O governo Lula está plantando tudo aquilo que ele colheu ao longo desses sofridos 3 anos e meio quase de desgoverno, de maltratar a política, de desdenhar do Congresso Nacional, de tentar governar usando o Supremo Tribunal Federal. Então, uma resposta clara do Senado Federal à forma como o atual desgoverno vem tratando a classe política com desrespeito, com ameaças e com esnobando, inclusive. E também uma resposta, alguns poucos ali no Supremo Tribunal Federal, porque chega uma situação insustentável, onde os excessos vão acontecendo sem limites, algo sem fim. Pois é, Nath, quem falou também foi o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, e ele comentou que ficou muito surpreso com esse resultado. Ele que esperava um placar, a expectativa dele era que 44, 45 senadores votassem a favor, então, de Jorge Messias. O STF, né, o Poder Judiciário, o STF, publicou uma nota assinada pelo presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, e ele escreveu que a Corte aguarda com responsabilidade institucional o preenchimento da vaga. Também no Judiciário, quem comentou sobre essa derrota foi o ministro André Mendonça. André Mendonça, que é um amigo, né, de Jorge Messias, eles dois que compartilham da mesma religião, são evangélicos, e ele falou, né, que amigo verdadeiro não é quem está nas festas, e sim quem está presente nos momentos difíceis. Ele aproveitou, então, para aconselhar Messias a sair dessa batalha de cabeça erguida. E também, Nath, claro, né, antes de ir para a Alvorada, o Jorge Messias, que estava aqui no Senado, né, durante a sabatina, ele saiu daqui, foi conversar com o presidente Lula, mas antes ele falou com a imprensa. Ele comentou, né, que ele lutou, combateu o bom combate, ele se submeteu a uma desconstrução de 5 meses para essa sabatina e que ele passou por ela de coração aberto, de alma leve. E a gente também tem esse vídeo, eu vou pedir para a produção passar aí para a gente ver um trechinho. Passei por 5 meses um processo de desconstrução da minha imagem, toda sorte de mentiras para me desconstruir ocorreu. Nós sabemos quem promoveu tudo isso. Agora eu quero dizer para vocês com o coração leve, com a franqueza da minha alma, sou grato a Deus por ter passado por este processo. E eu sou grato pela confiança que o presidente Lula depositou em mim. O presidente Lula me deu uma grande honra de ter participado deste processo. E a ele eu agradeço essa oportunidade. No final desse discurso, ele ainda falou que ele não precisa de cargo público para se sustentar e que ele vai continuar com os estudos e com o mérito dele. E, Nath, para quem dormiu cedo aí, não sabe direito do que a gente está falando, ontem, depois de 132 anos, o Senado rejeitou uma indicação do presidente da República para uma vaga no STF, né? O AGU, né, o advogado-geral da União, Jorge Messias, tinha sido indicado pelo presidente Lula para essa vaga que está vacante aí do ex-ministro Luiz Roberto Barroso,
Barroso, que se aposentou em outubro de 2025, ele passou pela CCJ, né, na sabatina. Ele ficou 8 horas sendo sabatinado aí pelos senadores, né? Durante essas 8 horas. Ele falou sobre diversos assuntos, então ele falou sobre a AGU atuando no dia 8 de janeiro, ele falou sobre religião, Estado laico, ele falou sobre teto salarial, enfim, ele falou sobre compromisso constitucional, diversos assuntos nessas 8 horas. Na sabatina na CCJ, ele foi aprovado por 16 votos favoráveis e 14 contrários. E ontem ainda, depois da CCJ, a votação passou para o plenário. Lá no plenário, então, ele foi rejeitado, como você bem estava comentando, ele precisava de 41 votos favoráveis e conseguiu somente 34 e 42 votos contra, e por isso ele não vai ficar na vaga do ex-ministro Luiz Roberto Barroso, aposentado em outubro de 2025. Nath. É isso, Letícia. As repercussões são as esperadas mesmo, né? O não esperado era o que aconteceu, né? Era o fato. Mas as repercussões vieram muito no mesmo caminho, inclusive do próprio ministro André Mendonça, ministro que foi indicado ao STF por Jair Bolsonaro e era dos maiores apoiadores da indicação do Jorge Messias, por ser também um evangélico. Nunes Marques apoiou a indicação do presidente Lula, como a política é fluida, né, e muito complexa. E, mesmo assim, ontem aconteceu isso tudo. Assim como você disse agora, ele falou de todos os temas que era esperado, o clima foi ameno na CCJ, teve ali a troca entre o Flávio Bolsonaro e o Jorge Messias, tudo dentro do respeito, da Constituição. E mesmo assim, aconteceu o que aconteceu. Lê, a gente já tem informações, mais bastidores sobre por que aconteceu, quais movimentações foram essas, de onde veio essa surpresa. A gente tem ali a figura do Davi Alcolumbre, que não quis se reunir com o Jorge Messias de nenhum jeito. O Igor Gadelha deu recentemente o encontro do Jorge Messias com o Alcolumbre, que foi num encontro surpresa que aconteceu na casa do Cristiano Zanin, outro ministro do Supremo Tribunal Federal, e dessa forma eles conseguiram conversar um pouco sobre isso. Mas uma relação muito difícil. É por aí o entendimento da surpresa? Foi a movimentação de Davi Alcolumbre? E mais também, né? O que vem pela frente? Qual que é a perspectiva para a ocupação dessa vaga que segue aberta, vaga deixada pelo Luiz Roberto Barroso? Nath, exatamente. Davi Alcolumbre é o principal questão, assim, para que Jorge Messias não fosse aprovado aqui no Senado Federal, né? Essa derrota mostra uma capacidade baixa, né, do governo federal de articular entre aí os parlamentares, né? Além disso, boa parte aliada também, como você tinha falado, votou contra. Mostra também como eu posso dizer, uma traição aí dos parlamentares do governo federal, né? O legislativo não queria que um nome próximo ao governo Lula, principalmente ao presidente Lula, fosse indicado de novo ao STF. Isso porque Cristiano Zanin, né, o ministro do STF, era advogado do presidente Lula no caso da Lava Jato. Ele foi indicado no início de 2023, o início do mandato do presidente Lula, e agora é ministro do STF. Além dele, também temos o Flávio Dino, que também foi indicado no início desse mandato e também agora é ministro do STF e era ministro do presidente Lula lá no começo desse mandato. Ele era ministro da Justiça, né? E Davi Alcolumbre, como você bem falou, ele não quis se reunir com o Jorge Messias. Ele também se demonstrou resistente à indicação dele. Ele queria a indicação do Rodrigo Pacheco. E aí, durante a CCJ ontem, como mostrou a coluna da Milena Teixeira aqui do Metrópolis, ele, inclusive, articulou contra, né? Ele ligou para alguns senadores aqui para conversar com eles sobre essa votação. E vale lembrar também que o Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, comentou agora, como a gente mostrou o vídeo,
que acabou o governo Lula e é essa, então, a visão que a oposição tem dessa grande derrota de ontem. E agora cabe ao presidente Lula indicar um novo nome, né? Esse novo nome vai passar por todas essas etapas que o Jorge Messias passou, então, indicação, CCJ e plenário, para que seja aprovado, então entre na vaga que está vacante aí no STF. Acontece que a indicação do Jorge Messias foi em novembro de 2025, né? Como a gente comentou, são 5 meses dessa demora entre a indicação formal e aí sim a sabatina, e muito provavelmente existe a chance, a possibilidade de não acontecer uma nova indicação ainda nesse mandato do presidente Lula e ficar para o próximo presidente, que seja o Lula em 2026 ou outro presidente aí no ano que vem, né? A expectativa é que o Lula não indique o Rodrigo Pacheco, que é quem o Davi Alcolumbre gostaria que ele indicasse, porque o Rodrigo Pacheco está sendo cotado para o governo de Minas Gerais e também para apoiar o presidente Lula aí nas eleições de 2026. O presidente não tem um prazo, então, para indicar essa nova pessoa aí para o cargo, e a gente fica aí nessa expectativa. O que a gente sabe é que ontem, depois da sabatina, né, Jorge Messias se reuniu com o presidente Lula e alguns outros ministros para conversar aí e entender qual foi essa grande falha da articulação aqui no Senado. A gente volta com você, Nath. Perfeito, Letícia Araújo trazendo todos os detalhes sobre o que a gente já sabe dessa novidade, dessa surpresa e dessa derrota gigante para o governo Lula nesse último ano de terceiro governo dele. Valeu, Lê. Lê, que volta daqui a pouquinho com mais informações importantes aqui de Brasília, também para falar de uma nova possibilidade de derrota, que é a discussão que vai acontecer hoje, às 11 da manhã, a discussão do PL da dosimetria. Mas vamos continuar falando dessa derrota agora.